Os pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, como qualquer outro paciente da reumatologia, eles apresentam chance igual de se contaminar pelo COVID quando comparado a pacientes que não têm doença reumática. Por isso a importância nos pacientes reumáticos, principalmente também está incluso os pacientes lúpicos, a necessidade de higienização das mãos sempre que possível, seja com álcool em gel ou seja com água e sabão, bem como também a necessidade do distanciamento e, em algumas regiões do país, de isolamento social, lembrando que sempre ao sair de casa, que fora da sua residência, logicamente, é o local onde se tem uma maior vulnerabilidade pelo número de pessoas circulando, então daí a necessidade de se usar máscara. Não necessariamente uma máscara cirúrgica, mas pode ser mesmo uma máscara de pano, ficando restrito o uso da máscara N95 ou da máscara convencional cirúrgica para pessoas que trabalham na área de saúde, para profissionais da saúde. O paciente com lúpus, pelo fato de utilizarem imunossupressores, eles, por medida de precaução, estão inseridos como grupo de risco, como a maioria das entidades governamentais colocam. Mas o que a gente vem observando na literatura é que o desfecho parece que não é pior em pacientes que têm lúpus eritematoso sistêmico. Existem estudos inclusive observacionais, que levam em conta não só pacientes lúpicos, mas pacientes com artrite reumatoide, com espondiloartrites, inclusive pacientes em uso de imunobiológicos, em que não foi verificado um pior prognóstico, um maior risco de internação hospitalar, quando comparado a pacientes que não têm essas doenças. Os principais fatores realmente que podem estar implicados a um prognóstico pior de um paciente lúpico são aqueles pacientes que apresentam comorbidades como hipertensão, como diabetes, como doença pulmonar e também obesidade. Além do que, o lúpus é uma doença que é mais comum em mulheres na idade jovem. Então, logicamente, a idade inferior a 50 anos, isso sim por si só já favorece a um melhor prognóstico da doença. Então, respondendo à pergunta, há um perigo de se contrair lúpus em casa? O risco vai existir caso você receba alguém contaminado e mesmo assim não tenha as medidas de higiene, não receba aquele indivíduo estando sem máscara, não se higienize as mãos. Então, se basicamente você vem fazendo essas medidas ao receber alguma visita, né, então logicamente a chance de se pegar a infecção já diminui muito. O fato de você andar sem máscara dentro de casa, isso não vai aumentar a chance de um COVID, dado você respeitando as condições de higiene da sua casa. O vírus, ele basicamente vai se passar em indivíduo que fica falando muito próximo um de um outro, tá? Ou em caso do indivíduo contamine um local e, obviamente, ao mesmo tempo você já tem um contato com esse local contaminado. Então, quanto a isso, se fica mais seguro. Em relação aos sintomas, é de suma importância que, independente de lúpus ou não, um paciente que tem febre persistente e comece a ter sintomas de falta de ar, procure imediatamente a emergência, até para que seja descartado outras doenças que não só o COVID, mas outras infecções de uma maneira geral. Eu me chamo Teógenes Silva, sou médico reumatologista aqui de Fortaleza, Ceará. Muito obrigado.